latifundiários. Ninguém nesse mundo pode te mudar. Porém, não espere por esse direito. Acorde, levante, lute, pois tu és o filho da natureza. Ao longo dos anos sempre foi assim. Agora não pode ser adulterado. Da 5, my brother, estou do teu lado. E tens o direito de ser livre. Ninguém nesse mundo pode impedir. Olá, pessoal. Boa tarde, finalzinho de tarde, começo de noite. É com muito prazer que eu inicio o nosso 14º episódio do História em Diagnóstico. Vocês que estão aí respondendo no chat, vocês estão me ouvindo tranquilamente? Tamires, Luiz, estão me vendo e vendo o professor Rodrigo? É a primeira informação, né? A mais importante. Estão nos ouvindo, eles estão nos vendo. Vamos ver aqui. Pronto, tá todo mundo vendo a gente. Então é com grande prazer que nós iniciamos mais um História em Diagnóstico. Para quem está chegando a primeira vez, estou vendo que tem uns alunos da UFES por aí, o João Vitor está aparecendo falando um oi. Então, muitos de vocês podem estar aqui pela primeira vez e não sabem o que é o História em Diagnóstico. História em Diagnóstico é um projeto de extensão dos professores do curso de História da Unidade de Campanha da Universidade do Estado de Minas Gerais, e é um programa que busca trazer os debates da academia para um público muito amplo, uma linguagem bem acessível, e principalmente para a gente conversar sobre conceitos, né? A ideia não é aprofundar, fazer aqueles debates de especialista, muito embora a gente discuta conteúdos extremamente importantes aqui. E pensando nisso, e a gente abordar conceitos importantes como, por exemplo, a colonialidade, que nós debatemos ao longo do mês de novembro como um todo, eu convidei o professor Rodrigo Osório, que trabalhou comigo na Universidade Estadual de Feira de Santana. O Rodrigo, na verdade, ele é um conterrâneo de vocês. Ele foi radicado aí na Bahia, é o famoso baianeiro, mineiro baiano, mas é nascido em Varginha, aí pertinho de Campanha. Então o Rodrigo está retornando a casa, querendo ou não, está mais em casa aqui do que eu, que não sou da região. E o Rodrigo é graduado em História, é mestre em História, doutor em História pela UFMG, e publicou este livro aqui, O Império Botânico, que eu passei um trechinho para vocês. Achei muito legal quando eu peguei seu livro, que eu peguei o que eu estava marcando o livro na época que eu estava lendo, uma Assembleia Geral dos Estudantes, convocação dos professores, bandejão, e deu uma saudade das aulas presenciais, e um pouco ali do módulo 7, saudade de você também, Rodrigo. Fique à vontade e seja muito bem-vindo. Oi, Igor, é um grande prazer estar aqui, cara, de verdade. Obrigado pela apresentação leve e generosa. Quero começar, não tem outro jeito, agradecendo, porque não só prazer estar aqui no canal do Lefama, né? Eu já estava acompanhando umas coisas e te rever nessa maluquice que a gente está vivendo, participar, voltar a conversar academicamente, não só compartilhar as preocupações do momento, etc. Isso faz bem, tá? Para quem já caminha aí para 9 meses de quarentena, tá? A essa altura já estamos bem exaustos. Para mim, quando você falou da proposta, eu tenho feito bastante live também, mas, por incrível que pareça, eu já defendi a minha tese, que você mostrou aí agora, o Império Botânico, que foi publicado em 16, mas ela foi defendida em 2013, né, nas dependências da UFMG. Portanto, já se vão 7 anos e curiosamente, eu dei uma desacelerada com as reflexões sobre a tese, é normal, a gente vai buscar outras
outras fronteiras, outros terrenos, e a sua provocação, ela me fez voltar, né? Então eu falei, pô, que legal. A gente acha que, a princípio, isso é simples, porque é falar de algo que você construiu e elaborou, mas ao mesmo tempo não é, né? Porque é um reencontro. E isso me deu, assim, foi muito prazeroso. É isso que eu quero compartilhar contigo. De fato, voltando a preparar aqui o material e me lendo, foi uma alegria adicional, tá? Bom, a proposta de hoje, você pode até já projetar, Igor, por favor, o slidezinho aí. Eu vou compartilhando já algumas ideias iniciais com o pessoal. A proposta de hoje, portanto, tá, ela tenta não só realizar esse encontro, mas com a minha própria tese, né, mas tentar avançar em algo que já naquela altura eu identificava como sendo uma janela da minha pesquisa, né, uma ponta solta, e que agora eu tenho revisitado a documentação para olhar melhor, que é a relação entre os naturalistas, né, esses naturalistas baianos, que no final do 18, início do 19, nos sertões da Bahia, né, na comarca de Ilhéus, na capitania da Bahia, realizaram inventários, né, majestosos, né, grandiosos sobre fauna, flora, recursos minerais, se embrenharam por essas matas com um propósito de colonialidade, né, de modernidade, engendrado na Academia de Ciência de Lisboa e, de alguma forma, propensos a modernizar, né, ou a realizar os melhoramentos, tá, nesses rincões da América Portuguesa. Mas eles não fizeram isso sozinhos, né? A perspectiva que eu quero mostrar a vocês hoje é que a história natural, a filosofia natural que eles produziram, né? Portanto, a ciência que eles produziram no século XVIII, no hall das academias europeias, ela é uma ciência forjada, né, elaborada, maturada conjuntamente com os indígenas na Bahia. Né? Sem os indígenas na Bahia, nós não teríamos a natureza desse saber, né, tal qual nós encontramos. Tá? Eu quero aproveitar logo na entrada também para justificar Rodrigo, vocês. Fala aí. Só um minuto, Rodrigo. Só um minuto, tá com problema para projetar. Você pode ir falando que eu vou ajeitando aqui, tá? É que ela não está entrando na projeção, mas você pode ir falando. Tranquilo. Já vou até manter o meu aberto aqui, que eu já vou adiantando. Eu quero pedir logo também desculpas antecipadas a vocês, porque aqui eu estou numa casa ruidosa, tá? Então, além de estar com duas crianças, eventualmente vocês verão manifestações festivas, por vezes gestão de conflito, mas vocês verão muita interferência também da rua, tá? Eu fujo deles aqui para frente, mas tem a rua, enfim. Bom, está entrando aqui a projeção. Ciência, colonialidade e os sertões. Naturalistas e indígenas nas intersecções de saberes em fins do século XVIII. Pode passar, por favor, Igor? A primeira questão, tá, que eu trago para a gente pensar tem a ver com esta relação entre ciência e poder, né? Então, o primeiro argumento que eu coloco aqui no cabide é uma característica do Estado moderno, né, a regimentar os saberes científicos, o conhecimento científico, como estratégia como tecnologia de dominação, como estratégia de poder, né? Todo o horizonte ultramarino, ele só foi possível enquanto
enquanto horizonte colonial, em função dos saberes orquestrados, articulados, né? Sobretudo pelo campo das ciências naturais. A gente não... É complicado falar de ciências naturais para esse momento, né, da modernidade, mas os portugueses articulavam a filosofia natural e boa parte dentro desse grande guarda-chuva, né, que depois se institucionalizou, sobretudo no 19, campos conhecidos hoje, né, como a botânica, como enfim, a química, a silvicultura, que se modernizaram, que ganharam uma roupagem, né, dos antigos campos clássicos. Então, mas quando a gente fala de ciência, é só uma forma de localizar a vocês, tá? O que eu estou querendo dizer. Pode passar, Igor, por favor. Então, aqui, para mim, a questão central sobre essa relação, tá? Para a gente iniciar essa conversa, tem a ver com qual foi mesmo, né, o papel da filosofia natural na dominação portuguesa na América. Né? Por que é importante pensar isso? E de cara, assim, há uma bibliografia já bastante sedimentada, né, bastante madura sobre essas questões, mas, de um modo geral, a gente poderia resumir uma resposta possível. Tem a ver com o fato de que a filosofia natural ela potencializou a exploração dos recursos naturais, né? Ela produziu saberes que foram traduzidos em políticas de dominação, políticas de fortalecimento das reais fazendas. Então, na medida em que esses campos, eu estudei particularmente a botânica, né? E a forma como a botânica produziu saberes sobre as matas, por exemplo, e como que, a partir dela, foi possível pensar políticas para as madeiras de lei, né? Políticas de monopólio, ou o campo da hervolaria, etc. Então, a questão central é essa. Tá? Os saberes naturais sempre fizeram parte dessas tecnologias do Estado moderno, né? Tem um texto clássico bem importante que eu recomendo a todo mundo, do Leroy Laderry, que é o Estado Monárquico. Ali ele já identifica algumas tecnologias do Estado, ele vai falar nessa casta de funcionários técnicos especializados como uma tecnologia do poder do Estado, mas ele também vai falar, né, que a serviço do fortalecimento das coroas, esta casta de funcionários arregimentaram esses saberes, elaboraram, e o próprio Estado financiou, portanto, esses saberes, né? Um outro texto importante também, do Jacques Revel, que ele fala da territorialidade, né, como uma estratégia de dominação do Estado. Então, na medida em que você pensa o território, você articula esses saberes e acaba criando essa organicidade de dominação. Bom, há muitos autores, tá, que caminham comigo aí, que andam ombro a ombro, ou eu me coloco nos ombros de vários autores que já vieram e que já fizeram mapeamentos sobre esses estudos, tá? A gente eu gosto muito, por exemplo, da leitura do Robert Stafford. Ele pensou a ciência natural na Inglaterra, como ela auxiliou, né, o controle sobre esses domínios, auxiliou na conquista, né, de terras novas, produziu informações, isso que a gente estava falando, para poder, para a coroa explorá-las, e dotou a Inglaterra de ferramentas, né, de poder. A gente pode pensar também, tem um autor que eu gosto muito, que é o Richard Drayton. Ele tem um texto chamado Nature's Government, ou seja, o governo da natureza. Tem uma expressão que ele usa nesse trabalho, ele fala na economia do conhecimento. Ele está pensando como que foi articulada uma rede, né, imperial de dominação, pautado no Kew Garden, né, e como as plantas
acabaram essa relação entre o espólio botânico que vinha, né, dos domínios e o comércio, né, acabou criando a maior rede dessa economia de conhecimento já mapeada na modernidade. É uma tese bem importante, né? Outro trabalho seria a própria Amy Sperry, que ela mostra o uso da botânica medicinal na elaboração dos antídotos, né, contra doenças, é uma expressão que ela usa. Em Portugal, nós temos o trabalho seminal da Ângela Domingues. No Brasil, existem diversos historiadores que estão mapeando isso, né? Posso citar aqui de cara Lorelai Cury, Ronald Raminelli, enfim, a gente, ao longo do processo, eu vou dando aqui algumas indicações, né, com quem eu ando para pensar essa empreitada. Existem alguns conceitos importantes, né, que desde da minha tese me auxiliam a pensar. O primeiro é o conceito de rede, né? Seja o conceito de rede de Latour, né, ou mesmo uma percepção de rede como de Ângela Domingues, né, numa ideia de uma rede de informações arregimentadas pelos naturalistas que estão aí mesmo numa missão quase messiânica, né? O Vandelli fala em discípulos. O Vandelli, para quem não sabe, é um exímio botânico, um mestre botânico italiano que foi a Portugal e se tornou, a convite do próprio Marquês de Pombal, e ele se tornou o grande mentor do naturalismo português, né? Ele fundou a Academia Real de Ciências de Lisboa, não sozinho, mas teve participação importante nisso. Acabou assumindo a cadeira de Química, de Botânica na Universidade de Coimbra, formou gerações de naturalistas, de funcionários, né, naturalistas que depois vieram assumir cargos da magistratura do Estado aqui, né, da burocracia estatal portuguesa, e que, dentro desses cargos, né, seja como juiz de fora, ouvidores de comarca, enfim, assumindo diversas funções, eles elaboraram estudos de história natural, de filosofia natural, né? Então, a ideia de rede de informação da Domingues, né, é importante para pensar como que o Vandelli articulou, né, os seus discípulos, né, que realizavam filosofia, que realizavam as viagens filosóficas, né? E aí nós temos muito para dizer sobre esse conceito, mas não só ele, né? É possível falar de autoridades negociadas, né, dos CHIOs. A gente pode lançar a mão da própria ideia de ciência como prática. Eu vou falar mais à frente. Enfim, não vou me alongar sobre isso agora, tá? Pode passar, por favor, Igor? Eu trouxe aqui, só para dar uma contextualizada aqui, é um documento de um dos naturalistas que eu trabalho, é uma carta do Juiz de Fora Joaquim de Amorim Castro, um sujeito muito preparado. Ele escreve diretamente à rainha, né, numa das memórias que ele oferece sobre as madeiras da Vila de Cachoeira, porque ele era Juiz de Fora de lá. E esse trecho do documento, dessa carta que eu seleciono, mostra bem a síntese desse pensamento, né? Abro aspas para ele. Quantas vantagens não podem o mesmo Estado tirar da grande abundância de pau-brasil que nas matas do Curralinho se encontram copiosamente? Do novo linho descoberto da planta conhecida pelos naturais, que são os indígenas, né, com o nome de malvaísco, das tintas encarnadas de arariba, amarelas da amoeira e espinheiro, roxas do brasilete, pau roxo e genipapo, do algodão, do café, do cacau, da salsa, anil e da cochonilha. E quantas não podem perceber das respectivas matas pela preciosidade e resistência das suas madeiras, principalmente dos jequitibás, que dificultosamente se encontram em outros terrenos,
de cuja bondade e preferência nas mastreações já tem a experiência decidido. Né? Acho essa passagem síntese desta mentalidade ilustrada, né, que busca... Aqui tem um traço de forte do fisiocracismo, né, português, mas a gente pensa também um pouco desta... né, da história natural do Linneu, né, que é bastante próximo do Vandelli, e aí vai. Tá? Pode passar, por favor, Igor? Sobre concepção de ciência, é outra janela que a gente precisa pensar, né? Na sequência, pode avançar. Eu trago para a gente discutir que noção de ciência é essa que eu estou trabalhando, porque eu lembro, por exemplo, um texto da década de 50 de Fernando Azevedo, em que ele diz abertamente: no Brasil escapou o espírito científico, né, weberiano como era, então ele vai atribuir muito mais aos viajantes naturalistas, né, pessoal que vem nas expedições europeias para cá, ou mesmo ao século XIX, os primeiros trabalhos científicos do Brasil. Né? Então, assim, por que ele não encontrou na documentação, né, esses traços, esses indícios de ciência? Porque a concepção de ciência dele era bastante datada. Né? Então, para enxergarmos essa ciência, nós temos que ter uma concepção de ciência, em primeiro lugar, social e culturalmente forjadas. É o entendimento dos estudos sociais da ciência, né, os social studies. Aqui nós temos uma legião de historiadores, na verdade, de cientistas sociais, historiadores da ciência, aspas, puro sangue, que contribuíram com uma percepção de ciência. Há um texto maravilhoso do Dominique Pestre, né, que está vinculado à corrente do Zanalli, em que ele faz esse mapeamento. Né? Talvez um autor conhecido de vocês, dentro dessa corrente dos estudos sociais da ciência, é o próprio Bruno Latour, né? Que com um caderninho de antropólogo dentro de um laboratório, tentando fazer uma descrição densa ali da prática dos cientistas no ambiente de laboratório. Então é isso, a ciência ela precisa ser contextualizada, né? Na medida em que você entende como uma prática, ou como práticas, né? Uma vez que ela também precisa ser vista no plural, né? E contextualizada significa que ela nem sempre, no caso dos naturalistas, ou no caso dos indígenas que estão, né, pareados ali na elaboração dessas reflexões com os naturalistas, como a gente vai mostrar daqui a pouco, né? Eles não estão fazendo a mesma ciência que acontece no outro lado do Atlântico, nas academias e tal, tá? E se você estiver buscando só isso, né, só através dessa lente, você realmente não vai encontrar. Mas quando você data, quando você contextualiza, quando você entende como uma ação mesmo cultural, você encontra, e aí você começa a ampliar a sua noção de ciência. Por fim, é preciso entender que as ciências elas não são apenas restritas ao campo do intelecto, ao campo da elaboração simbólica, não se trata apenas da reflexão ou da análise que um cientista faz, ela é também prática. Né? Particularmente importante essa noção para mim, que estou trabalhando com homens que realizaram esta empreitada aí nas viagens, nas andanças, né? na manipulação de instrumentos, né? Precários muitas vezes, né? E, portanto, é algo, é uma noção fundante aqui para nós. Tá? Vamos em frente, Igor. Pode passar isto. Um outro argumento importante, tá, para pensarmos é que esses naturalistas nos sertões,
eles estão engendrando um mundo portátil. E aí vocês me perguntam o que eu quero dizer com isso. Pode avançar. A ideia de mundo portátil, eu estou recuperando lá do Latour, né? E esse debate agora vai nos ajudar a responder esta questão, né? Qual é o papel da filosofia natural no exercício da colonialidade? Pode avançar. Por que é importante nos perguntarmos isso a partir da ideia dessa mobilidade do mundo? Porque a filosofia natural, uma outra forma de colocar a questão é a seguinte: por que campos como a botânica, a química, que depois auxilia na agricultura, né, ou mesmo a silvicultura, etc., por que esses campos ligados aos saberes naturais e não outros, tá, que se destacaram no campo da empreitada colonial no final do 18, tá? Por que a botânica se destacou dentre os outros campos, esses subcampos dentro do campo da filosofia natural na Bahia, né, na transição do 18 para o 19? Exatamente porque ela conseguiu realizar aquilo que Latour aponta como a mobilidade, ou seja, na medida em que os naturalistas estão andando pelas comarcas, andando pelas matas, estão articulando, né, estão viajando e estão, transpondo aí o território, eles, como não dá para levar o mundo para dentro da caixinha, né, do gabinete de curiosidades, né, o mundo real, né, não dá para levar esse mundo real para dentro do gabinete de curiosidades, para dentro das academias europeias, né, ou mesmo para o complexo da Ajuda, como que é o Brigola, né, que é um complexo importante lá na Colina da Ajuda, em Portugal, em Lisboa, né, que é a Casa de Risco, né, é o Museu Real da Ajuda, né, tem uma série de instituições dentro desse complexo, tá, que era anexa à residência oficial, né, que fica ali ainda, o prédio ainda está ali, embora tenha pegado fogo e tal, mas ainda fica ali. Bom, porque você não tem como levar o mundo, mas você leva o mundo, né, representado. Você leva o mundo, você leva um móvel, né? Você torna o mundo móvel na medida em que você cria estampas, na medida em que você empalha animais, na medida em que você elabora mapas, né? Então, a própria Iris Cantor tem uma ideia de mapas portáteis, né? Ou melhor, impérios portáteis referente aos mapas, né? As elaborações dos mapas, né? Esse circuito da cartografia como instrumento de dominação de territórios, né? Que é sensacional. Então, o que esses caras estão fazendo na medida em que estão mapeando tribos indígenas, dados da paisagem, animais, plantas, minerais, é um exercício de mobilidade. De alguma forma, tá? Esse conhecimento vai para o gabinete de curiosidade, vai para os museus, e na medida em que o naturalista volta, né, para os sertões e traz de novo para casa, esse exercício é entendido como uma mobilização do mundo, né? Tornar o mundo portátil é o primeiro exercício de dominação, é a primeira forma de dominar, né? O primeiro pré-requisito para dominar. O segundo é a estabilidade, porque esse mundo tem que chegar lá, ou esta representação do mundo tem que chegar lá, tá, sem ser deteriorada, né? Sem dissolver, sem oxidar, enfim, ela tem que ser estável. Então, há um longo debate nas fontes, né? Os naturalistas estão debatendo longamente sobre a melhor técnica de representar as estampas, né? De desidratar as folhas, de empalhar os animais, né? De limpar, né, os minerais. Então, isso tudo está posto, né? E é um recurso também fundante na dominação. A permutabilidade tem a ver com o fato de que você precisa compartilhar, né, ou você precisa criar um padrão, né, de compartilhamento. Você precisa
esquadrinhar, rotular, você precisa dominar essa informação e alocar essa informação dentro de um circuito. Como é que você faz isso no caso da botânica, né? Você faz isso com o sistema taxonômico do Linneu, por exemplo, do Carl Linneu. Né? Buffon também tem o dele, mas o Linneu acabou sendo hegemônico, um pouco mais, não é hegemônico, mas acabou sendo preferido pelos naturalistas em Portugal em função da articulação com Van Delle e também em função dessa relação com os caracteres sexuais das plantas e não com essa dinâmica da marcha da natureza do Buffon. Mas esse é outro debate. O fato é que, na medida em que você leva uma planta qualquer dos sertões brasileiros, né, para os circuitos da ciência europeia, você acaba tendo que alocá-la num sistema de classificação, né, que remete a uma permutabilidade. E aí você tem essas categorias, né, em que a história natural ela forja um mundo, né, ela é um mundo estável e também permutável. Né? Vamos em frente. Deixa eu ver, agora sumiu para mim a apresentação, mas depois eu consigo achar. Deixa eu já abrir a minha aqui. Deixa eu abrir aqui que eu já fico com ela, Igor. Pronto, achei. Rapidinho, deixa eu só abrir que eu já vou acompanhando em caso de você não conseguir postar. Pronto, acho que agora está voltando. Eu vou aqui com a minha. E na medida em que nós conseguimos mobilizar o mundo, nós conseguimos tornar esse mundo estável para poder viajar, para poder entrar, né, nos circuitos da ciência europeia. E na medida em que esse saber ele é compartilhável, ele é esquadrinhado, rotulado, né, ele é permutado, a gente começa a ter os mecanismos da filosofia natural. Aqui, a gente pode pensar o seguinte, na medida em que esses móveis imutáveis, né, que são as informações levadas para a Europa, na medida em que é possível realizar esse processo, a gente acaba realizando essa passagem de um conhecimento estritamente local. Por exemplo, na medida em que um naturalista, como eu vou mostrar daqui a pouco, como o Domingos Alves, vai até um mato e conversa com um indígena tupinambá sobre como ele entende, né, os nomes, enfim, as propriedades de uma determinada planta, né? E, portanto, ali há um saber que é local, que é circunstanciado àquele grupo, ainda que haja trocas, ainda que haja enfim, implicações outras, mas quando ele entra nesse processo, né, de mobilidade, de estabilidade e de permutabilidade, ele acaba se tornando um saber que é universal. Esse é o princípio, né? E aí, eu quero pensar um pouco, a partir de agora, os naturalistas e os indígenas, né, que são os sujeitos desta fala. Quero pensá-los nessa zona de fronteira, né, que é um conceito importante da Mary Louise Pratt, né? Essa ideia de uma zona de compartilhamento de experiências, de signos, né? E pensar um pouco o perfil. Porque, de um lado, a gente tem naturalistas que são... Eu não estou trabalhando com os naturalistas estrangeiros, eu estou trabalhando com naturalistas baianos, conhecedores da sua realidade local, que foram a Coimbra, né? Sobretudo essa Coimbra reformada, com seus estatutos renovados, né? Distantes da escolástica, já muito próxima de uma filosofia iluminista, a partir de 1772, já
com aulas e um currículo já pensado pelos mestres de Coimbra, boa parte, posso lembrar aqui, Júlio Matiasi, que é um jardineiro importante no campo da botânica, Vandelli, o próprio Dona Bela, que assume a cadeira de Química. Então, você tem um quadro aqui de naturalistas importantes na Europa que estão ensinando em Coimbra, e esses sujeitos que são filhos da açucarocracia baiana, né, sujeitos de prestígio, aspas, né, de honra, dessa nobreza da terra, eles estão realizando esse fluxo e estão voltando para cá e estão articulando no seio do serviço régio, né, da servidão à coroa, a história natural. De outro lado, nós temos os indígenas. E aqui eu preciso fazer alguns alertas, porque vocês que conhecem aquele texto do Ginsburg, né, que ele trata, né, o processo inquisitorial da Chiara, ele faz aquela metáfora, ele está discutindo os filtros, né, do inquisidor para uma feiticeira, uma suposta feiticeira, né? E aqui a gente precisa encontrar aquela metáfora do historiador olhando sobre os ombros do inquisidor, ou melhor, dos naturalistas, para encontrar os indígenas. E por quê? Porque a documentação é produto, né, desta formalidade, desses registros coloniais, portanto, ligados a esse universo branco, cristão, de mentalidade desculpa, ilustrada, né, útil, onde a utilidade tem um valor importante, onde as questões ambientais, por exemplo, né, aspas, para ambientais, que é um termo deslocado, mas são racionalizadas, portanto, há um senso político de ver as matas, etc. A documentação é produzida por estes sujeitos, mas a presença indígena é bastante clara. Basta um olhar atento nas narrativas, né, nos contornos da narrativa, né, na própria produção Isso, Wilton. Feitiçaria e Piedade Popular. Obrigado por me lembrar. É um texto belíssimo do Ginsburg, né? Eu trabalho muito com os meus alunos esse texto, e o Will já trabalhou esse texto, e por isso que ele está me lembrando. E é muito interessante mesmo. E aí, o que acontece? A gente tem que pensar que os indígenas têm um papel muito importante, né? Agora, não é só aquele papel que já está claro na documentação, né? A gente pode citar, por exemplo, o Domingos Alves Branco, que é um capitão de infantaria autodidata na filosofia natural. O Will, inclusive, pesquisou, né, esse naturalista, que foi me orientando. Ele diz abertamente: os indígenas são muito bons para abrir estradas, para trazer as toras de madeira, são habilidosos, as expedições, né, quase sempre são relatadas e são registradas contando com a presença desses sujeitos importantes e tal, mas essa dimensão do trabalho, do labor, né, da expedição, da própria estratégia de sobrevivência nas matas, que é puramente indígena, ou seja, os naturalistas não conseguiriam realizar essas viagens, muito menos os estrangeiros, né? Sem a presença indígena, sem as estratégias de sobrevivência, sem os saberes, né, sobre a mata. Então, essa dimensão do trabalho, tá, já está relativamente mapeado, tá? No exercício, na documentação, né, e até mesmo na historiografia. O que a gente precisa fazer é avançar no sentido de buscar, né? Pode passar se você conseguir, viu, Igor? Eu já recebi a mensagem aqui que você teve um pico de energia. Pode ir passando, já estou lá na seção dos naturalistas. Pode passar, por favor. Pode passar. Isso. A próxima. Isso. Papel dos indígenas. Eu queria ler com vocês. Pode deixar aí mesmo na documentação.
eu quero buscar agora, tá, aquilo que é a dimensão dentro desse exercício de desconstrução ou de rompimento dos filtros que nós estamos fazendo, né, buscar um papel muito mais protagonista aos indígenas. Não é só de abrir picada na mata e remar, né, uma canoa para o naturalista, como está na imagem que divulgou essa atividade, que propositalmente está ali, né, do Alexandre Rodrigues Ferreira, que é um naturalista que passou 6 anos na Amazônia, coletando tudo que podia, né? Talvez seja o maior espólio, talvez seja o maior conjunto de informações naturais de todo o século, de todo o período colonial, o naturalista que mais coletou de fato, né? Tirando, obviamente, os estrangeiros que depois vieram em condições melhores, né? Mas esse espólio foi levado para Portugal e depois, com a invasão napoleônica, tudo isso foi parar na França, né? Como troco, os portugueses invadiram aqui o Jardim Botânico La Gabrielle, que era a pérola tropical dos franceses, conseguiram coisas como a cana caiena, variedade importante, e todos esses itens eram assuntos de Estado, né? Havia uma concorrência, havia uma necessidade de esconder informações, havia pirataria, esse é um outro papo. Mas voltemos aqui a uma ordem régia, né, do Martinho de Melo e Castro, que era o ministro de Secretaria de Marinha, né, e domínios ultramarinos. Ele escreve para Dom Fernando José de Portugal, que é o governador da Bahia, né? E ele diz o seguinte: Sua Majestade é servido que Vossa Senhoria mande recolher, acondicionar e remeter por conta de sua real fazenda para o seu real jardim botânico todas e quaisquer plantas que forem naturais desse país, principalmente aquelas que tiverem alguma utilidade médica ou econômica, transportando-se as referidas plantas vivas e dispostas em caixões que venham cheias da mesma qualidade de terra matriz de onde se tiraram, e vindo cada remessa acompanhada de uma relação, na qual se declare não somente o nome vulgar de cada planta, muita atenção a esse nome vulgar, tá? Se o tiver, mas também o lugar onde nasce e o uso ou o préstimo que tem, o que participo a Vossa Senhoria para que assim o faça executar. Então, aqui, existem muitos indícios, né, na documentação de um projeto articulado, tá, de apropriação dos saberes indígenas. Tá? O próprio Vandelli tem instruções aos naturalistas em que ele diz abertamente, tá, o quanto é estratégico ao naturalista que está no ultramar buscar, né, os saberes indígenas, no caso particular da América Portuguesa, e expropriar esses saberes, né? Isso está muito claro. Então, assim, esta relação de que os indígenas são exímios conhecedores, né? O Chambers tem um texto do Chambers que é muito sugestivo, porque ele mostra o quanto que há uma gramática de saberes em cada grupo que habita um determinado território, né? Então, as línguas indígenas são geralmente o resultado de associações de usos, de propriedades, enfim, de vários saberes sobre plantas, animais. Então, na medida em que você mata uma língua indígena, você acaba matando toda uma gramática de saberes, né, sobre o meio natural. Então, é nessa perspectiva que eu quero avançar com vocês. Pode passar, Igor. Aqui eu tenho, pronto, uma passagem do Vandelli, né, que eu citei agora há pouco, em que ele diz todos os nomes das ervas medicinais úteis para bebidas, como para aplicação das feridas, e os sítios onde se conhece mais abundância, e em que tempo a estação se deve fazer a colheita dela, incluindo-se aqui a notícia de algumas receitas que a experiência tenha feito conhecer úteis para as diferentes enfermidades, tanto exteriores como interiores, bem entendido que se deve também insinuar o modo de operar com elas. E aí ele vai dando uma relação de ervas, né,
e vem mostrando, eu vou abreviar para a gente não perder tanto tempo, e vem mostrando, lembra que eu falei para vocês, lembra a importância de se conhecer os nomes vulgares. O que são os nomes vulgares? São os nomes locais, são os nomes não registrados em latim, né, dentro dos sistemas de classificação taxonômicos, né? Então, aqui nós temos uma indicação clara de apropriação. Vamos avançar para pensar em que termos isso ocorre, né? Quais são as intersecções. Pronto, interconectando saberes. Pode avançar, Igor. O primeiro documento que eu trago é de Baltazar da Silva Lisboa, que talvez seja o mais honrado, né, aspas, naturalista, o mais protegido, homem de proteção do todo-poderoso Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Ele tem um documento que ele publica depois, chamado Riquezas do Brasil em Madeira, onde ele vai apresentar característica, um balanço, né, de mais de 330 espécies de madeiras, tá? Onde ele diz, por exemplo, coisas como essas, né? Que são, aspas, aqui, eu faço logo esse alerta, não é possível, não é razoável imaginar para um ouvidor de comarca, com todas as dificuldades que ele teria no final do século XVIII, é bom lembrar que a ouvidoria era numa ilha, em Cairu, né? Ali no atual Baixo Sul baiano. Há vários documentos mostrando a dificuldade de se chegar ao continente, daí porque depois fundaram a vila de Valença, né? Ou seja, há uma dificuldade de transpor o território, há uma dificuldade de encontrar essas árvores, há inúmeros documentos mostrando que o vinhático é algo cada vez mais raro perto das vilas. Então, o meu ponto aqui é o seguinte, essas informações só foram coletadas, tá, sistematizadas desta forma, e aqui eu repito, né, um compêndio de mais de 330 espécies com informações como essas, ó. Das árvores mais elegantes e majestosas das matas, chega a 150 palmos de comprido, a 32 de grossura. Floresce em dezembro pelos galhos que se cobrem de flores, em espigas compridas, brancas miudíssimas. Serve para cintados, alcaixes, tabuados de cobertas, obras das salas. Para serem duráveis as obras, se carece pregar as tábuas com prego de cobre, porque as de ferro abrem com a ferrugem buracos no lugar pregado. O vinhático pesado que vai ao fundo e que não pode vir por água, senão depois de ser o pranchão exposto por 6 meses ao sol, é de melhor qualidade. A madeira reversa são variegadas as suas cores com fitas de carmim, luzentes e belas. Olha, gente, esse nível de informação, de detalhamento, só é possível a partir da presença direta do patrimônio epistêmico indígena. Tá? Estas espécies que fazem parte do dia a dia indígena, que fazem parte do cotidiano de saberes, de vivência dos indígenas, né? Portanto, aqui nós temos um documento que pode representar o mais sistemático, né, balanço de expropriação dos saberes indígenas. Aqui nós temos um conjunto de coisas, e aí você imagina o que é você ter a informação, né, de quantos palmos de comprido uma árvore tem no meio do mato. Quem é que vai subir na árvore para ver isso? Quem é que vai medir essas coisas? Ele chega a dar informações sobre gostos, né? Obviamente que isso está dentro do empirismo, da filosofia natural, mas o meu ponto é, esse documento pode passar, Igor, este e o outro enxerto, né, que é apenas 2 exemplos de um balanço muito maior, só foi possível de ser realizado, né, porque havia ali, né, grupos como os Tupinambá, né, que vivenciavam diariamente, tá, com estas vivências, né, com estas espécies, e sabiam bem para que elas serviam.
No caso do cajueiro cultivado, ele diz, é árvore de 20 a 30 palmos, com 1 a 2 de grossura, floresce em julho e agosto, né? Portanto, mais um indício claro, é o naturalista que passa ali de relance, não tem condições de saber, né, qual é fazer um calendário mental das espécies. O seu fruto amarelo ou encarnado tem sobreposto uma castanha que contém uma amêndoa de excelente sabor. A sua casca é urente e cáustica. Do sumo da fruta se extrai um vinho agradável, vinagre e aguardente. A fruta é de reconhecida utilidade na hidropisia e mal céltico, né, que é a sífilis. A resina que espontaneamente rebenta pelo tronco é em tudo igual no préstimo à goma arábica, serve a madeira para cabos de machado. Então, aqui, ao bom entendedor, meia palavra basta, porque nós temos um conjunto de informações práticas, informações que só são possíveis de serem sistematizadas ao longo da vivência, né? E que muitas vezes estava completamente disponível, tá, a esses naturalistas, aos seus guias indígenas, aos seus conselheiros indígenas e até mesmo, né, aos seus comparsas de elaboração metodológica, como a gente vai ver daqui a pouco. Vamos em frente. Outro exemplo maravilhoso desse documento, né, que embora a gente tenha sido publicado em 1823, ele publica já no Rio, porque ele é uma fase tardia do Baltazar. Mas é bom lembrar que o Baltazar ele foi o mais atuante ouvidor e juiz conservador das matas da comarca de Ilhéus, que é um cargo inédito, que remonta lá a magistratura do Monteiro Mora, em Portugal. Portanto, é alguém que a política que o Baltazar, né, desenvolveu ali em Ilhéus, né, não sou eu que estou dizendo isso, é o Morton, é o Arandim, que é um pioneiro da história ambiental no Brasil, o mesmo Marcelo, né, Marcelo Henrique Dias aqui da UESC, em Ilhéus. O que esses caras estão dizendo é que o Baltazar ele foi um sujeito de importância na elaboração de uma política ali em Ilhéus que serviu de referência para toda a América Portuguesa no trato com as matas, né? O plano das matas que foi elaborado ali de natureza monopolista, né? Que tentava racionalizar o uso das madeiras, e é bom lembrar que racionalizava em função da importância das madeiras, principalmente para a indústria naval, né? Pense aí um império moderno sem madeira, não tinha embarcações, não tinha comércio, não tinha defesa, não tinha nada. A própria soberania do império estava ameaçado, né? Tem um trabalho do Shaw Miller seminal sobre isso. Então aqui tem mais um exemplo do Baltazar, que publicou tardiamente, mas que traz essas... Ele se refere, inclusive, às matas de Ilhéus, né? Coisa de muito tempo de elaboração. Várias cascas, né? Vou ler algumas rapidinhos, ó. Da casca de araíba, pisada em cozimento com sais, se obtém a cor de rosa. De raiz de gengibre, né? De dourar a tinta amarela, e aí vai. Da ruiva, né? Que é a tinetória. Do sumo do brejo, a tinta escura. Das bagas da coirana, a tinta roxa e carmim. Do urucu, a tinta rubra. Do pau-brasil, a tinta vermelha, e aí vai. Olha, novamente, meu ponto não há como ficarmos indiferentes à participação da experiência indígena, né? Das intersecções entre os saberes, há todo um conjunto de elaborações, particularmente, se vocês pegam esses nomes vulgares, né? Boa parte desses nomes vulgares são nomes em tupi, que é uma outra questão que a gente precisa avançar, né? Então, mais à frente eu vou mostrar, o Domingos está classificando não em latim, mas em tupi, né? E isso tem uma relação epistêmica muito importante dentro do universo, porque ele mesmo diz
é mais interessante ao amador, né, que se faça assim, que se quebre com o formalismo do latim das academias, porque qualquer um pode fazer história natural ou filosofia natural a partir desses princípios amadores, mas isso também diz mais, né? Diz que há um conjunto de... Quando a gente fala da mobilidade, a gente fala da estabilidade, ou seja, há um processo de violência nesse processo, né, de apropriação da informação e da requalificação em outra instância, mas há um processo de resistência também, né? Há um processo de crítica clara que os naturalistas, como o Domingos, né, engendrou ali diretamente aos seus pares na Academia Real de Ciência de Lisboa, mostrando que não havia muita aplicação de se fazer esses inventários em latim, né, aqui do outro lado do Atlântico. Enfim, então são questões para a gente pensar, questões que nós podemos aprofundar aí no debate mais à frente, né? Vamos em frente, eu vou tentar dar uma adiantada para fechar. Já estou chegando aqui ao meu 55 minutos, né? Então eu vou tentar fechar. Aqui eu trago um documento muito legal do Domingos Alves Branco Muniz Barreto. Está publicado esse material pela editora Dantes, tá? Fala, Igor. Você não precisa se preocupar com o horário assim tanto, não. Eu falei de cerca de 1 hora, mas pode passar um pouquinho. Fique à vontade aí, não precisa correr, não. De boa, cara, de boa. Eu vou só... problemas técnicos ainda, pode ficar bem tranquilo. Tranquilo. Não vou passar muito também, não. Aqui eu tenho um documento, né, do Domingos. Na verdade, é um documento que tem uma história engraçada, que ele ficou desconhecido até... Olha o celular tocando. Até recentemente, porque ele falava de plantas plantas do sertão de Santarém. Então, esse documento ficou, por muito tempo, referendado a Santarém, lá do Pará, né? Só que o trabalho feito aqui pela editora Dantes acabou recuperando isso, identificando a autoria. Então, veja só o que o Domingos diz sobre o pau vermelho, né? O pau vermelho medicinal, por haver muitos que, tendo esta cor, o não são, eleva a muito alto, esgalhando-a a 3 partes. A sua folha é do mesmo tamanho, divisão, cor e feitio que se vê. O sabor é agro, azedo. E ele mostra as virtudes. A raiz desta árvore, cozida e bebida, a dose proporcional, é excelente vomitivo e ótimo purgativo, desfazendo as oscilações, extinguindo antigas febres e confortando o cérebro. E aqui, gente, eu abro um parêntese para apresentar para vocês uma tensão metodológica que, para mim, tem a ver diretamente com o trato dos indígenas. E por quê? Quem era Domingos Alves Branco Muniz Barreto? Era simplesmente o homem mais entendido na Bahia, né? O homem... o oficial da coroa mais entendido nas questões indígenas na Bahia. Ele publicou em 1788 um plano famoso sobre o Plano dos Índios, né? E era o cara que era uma espécie de consultor das questões indígenas para as autoridades metropolitanas e também aqui na capital, Salvador. E esta relação íntima, né, com os indígenas, para mim, acabou dando as condições para o Domingos de questionar, né, a validade das escolhas metodológicas da academia. Por exemplo, um princípio que era ponto pacífico entre os naturalistas era de que a representação das espécies deveria ser realizada, né, a planta ela deveria ser completamente estampada. Então, todas as suas partes, né? Fruto, folha, tronco, raiz, todos esses elementos deveriam constar
nas estampas. E o Domingos ele entra num debate em defesa do método proporcional. Aqui, por exemplo, ele está representando apenas as folhas do pau-vermelho. Passa, por favor, Igor, o próximo, né, que eu vou mostrar a ervinha para vocês. Já que a palavra-chave é erva, tome a ervinha aí para vocês conhecerem. E veja, novamente ele está buscando apenas as folhas. Isso contraria, tá? Isso vai de encontro, né? Vai numa rota de colisão com os princípios metodológicos assentados na academia, nos circuitos europeus, e para mim tem a ver, né, com a defesa que ele faz, porque eu não sei se eu selecionei, acho que eu selecionei. Eu vou só adiantar o argumento e vou ler a legenda para vocês que estão interessados nesse documento, né? Ele diz assim: não cresce mais que do tamanho que se vê. Então, aqui, repare o princípio da proporcionalidade. Ele tinha, inclusive, a preocupação não só de registrar as ervas. Aqui, claro, como é uma imagem digitalizada, ela está fora de proporção. Mas no documento, ele tenta, e ele faz essa defesa explícita, ele tenta manter o tamanho, né, a proporção, ele tenta manter, inclusive, as cores o mais fiel possível, daí porque é aquela coisa das cascas e que tintas é possível fazer, né? E ele diz, não cresce mais do que o tamanho que se vê, se bem que esgalha mais. Provavelmente esse não era tão esgalhado. A sua folha é estreita, à imitação de um canudo, com suas partes em cada uma delas. A sua cor é incerta, em uma parte escura, em outra clara. O seu sabor é ácido. As virtudes, segundo ele, provavelmente, né, mapeadas ombro a ombro com os indígenas, particularmente os tupinambás, né, dos aldeamentos e da ilha de Quiépe, que são os indígenas que ele narra em duas memórias científicas, que esteve com eles, fazendo rondas pela região e dizendo explicitamente que procurava os indígenas mais antigos, né, porque eram os que mais sabiam, né, para comparar o que eles sabiam sobre aquelas ervas com o que os outros indígenas de outros aldeamentos, de outras regiões sabiam. Então, veja, é uma estratégia metodológica criada conjuntamente com os indígenas. A própria proporção, né, a cor e tudo, para mim, tem também um dedo direto do saber indígena. E ele diz, as virtudes, serve tanto a raiz como a folha, sendo cozida para dores de estômago, do peito e do fígado. Tá? E aí, pode passar, Igor, que eu vou fechar o argumento. Eu vou... aqui, por exemplo, ele justifica, né? Enquanto as estampas que remeto, sei que essa academia poderá notar o não serem estampadas as ervas e arbustos proporcionalmente ao seu todo e raiz, o que não pus em prática, tanto porque o tempo não me sobrava, como por me parecer, aqui vem o real argumento, né? Que semelhante sistema, somente sem ser acompanhado da estampa do verdadeiro tamanho, feitio e cor da folha, não é o mais próprio. Se um perito hervolário por estampas reduzidas a pequeno ponto não poderá procurar de modo algum o que lhes pedir, quanto mais os que disso não tiverem inteligência. Vejam vocês, o que ele está dizendo é que a estampa deve ser um instrumento prático de identificação das plantas, e não algo que atravesse os oceanos e que sirva de mobilidade do mundo propriamente dita. Tá? E em determinado momento desta memória, né, que ele escreve, pelos idos de 1790, ele diz abertamente, né? Pode passar, Igor, para ver se eu acho esse argumento. Acho que está aqui na próxima. Aqui. Ele diz, após desenhar, o naturalista baiano, aqui eu estou citando a mim mesmo, tá, gente? Que estou fazendo uma análise do documento. Para melhor, diz ele, para melhor se persuadir do que afirmavam os índios sobre as características das ervas medicinais,
mandou por diversas vezes 2 índios que nenhuma inteligência tinham dessa matéria procurar de mistura entre outras ervas aquelas que lhes parecia, para as quais dava as estampas e com efeito conseguia que por elas lhes trouxessem o mesmo que lhe pedia. Veja você, aqui nós temos a chave, tá, para esta alteração, essa discrepância metodológica. O que ele está dizendo confeccionar as estampas por este método proporcional representa um instrumento de validação da estampa, da própria estampa. Representa um instrumento prático, né, onde eu posso entregar a um índio que, aspas, nenhuma inteligência tinha dessa matéria, o que já é uma coisa muito difícil de acreditar, né? Mas você entrega isso provavelmente a um índio que não era o mais entendido segundo ele, e ele consegue ir no mato e busca a planta a partir da estampa que ele deu. Então, isso é um método de verificação metodológico, mas é também alguém que está, né, numa experiência prática, né, não só participando, buscando a estampa e buscando a erva e opinando sobre aquilo, sobre aquilo outro, mas também participando do processo de elaboração metodológico da estampa, né? Então, isso é algo muito interessante para mim, pelo menos, venho buscando essas coisas, é muito sugestivo dessa troca, dessas interseccionalidades e dessa zona de fronteira. Eu acho que a gente está realmente caminhando para o final, deixa eu ver se tem mais algum argumento. Sim, ele diz, chegando à vila de Santarém, nela procurei conhecer os índios que fossem mais famosos em conhecimento de ervas medicinais, cujos conhecimentos têm pela experiência dos seus antepassados e pela muita frequência com que vão à mesma ilha a refazerem-se principalmente contra venenos. Então, aqui mais uma passagem que ele está dizendo. Quando ele chega no local, a vila de Santarém, por exemplo, era um aldeamento indígena, né? Hoje, a cidade de Ituberá, no Baixo Sul, o maior aldeamento indígena, né? Há um texto do Luiz Motti em que ele descreve uma sublevação indígena, né? Que aconteceu na ilha de Kiepe, em que ele mostra que pelo menos 800 almas teriam se refugiado nesta ilha, descontentes com a política dos aldeamentos. Ele vai mostrar que são vários indígenas de vários aldeamentos que se juntam e vão embora, numa clara resistência ao projeto colonial. E aqui ele está dizendo, olha, ele está caminhando, inclusive ele tem aquarelas muito bonitas sobre esses aldeamentos, e por onde ele passa, ele vai fazendo estas consultas, né? Ou seja, ele vai deixando pistas de que a filosofia natural que ele faz é uma filosofia compartilhada com os indígenas, né? Por fim, acho que agora é o fim. Pode passar, Igor? Isso aí a gente já... Pronto, só queria fechar isso aqui, ó. Questões futuras, né? Eu estou propondo aqui uma agenda de pesquisa para os interessados nessa questão, né? Eu acho que a gente precisa, na vibe da decolonial, a gente precisa decolonializar. Não é mais razoável entendermos a elaboração das ciências, né, como sendo algo restrito ao mundo europeu, aos europeus ou aqueles que se europeizaram, né, na sua formação. É preciso buscar, portanto, essa gramática dos saberes, é preciso mapear esses saberes e também pensar nessas trocas intramundos, né? Ou seja, dentro das próprias comunidades indígenas, né? É possível, claro que a documentação apresenta filtros e dificuldades, mas é preciso avançar nessa pegada, né? Como os saberes eram partilhados, né? Quem trabalha com história da América consegue já encontrar várias reflexões nesse sentido, né? Muitas vezes, seja não só por questões míticas, mas
já existem textos muito bons mostrando que há trocas de saberes que vão da Amazônia até a Patagônia, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que avançar nesse sentido. Mas eu fecho por aqui, pode finalizar, tá? Eu fecho por aqui e a gente fica para o debate, tá bom? Eu estou me colocando aqui para avançar no que for necessário. Vou aproveitar para acender a luz que anoiteceu. Fiat Lux, então. Então, gente, enquanto o Rodrigo acende a luz ali, esperando você botar o fone ali para me ouvir, que aí eu ia agradecê-lo, né? Não adianta eu te agradecer sem ainda acender a luz lá. Muito obrigado pela fala, Rodrigo. É, uma fala que instiga bastante, aliás, né? Não só pela uma visão muito diferente do que tem sido feito a partir dessas pesquisas com as plantas, né? Até mesmo a tua tese é uma visão dos colonizadores sobre as plantas, e você mesmo está invertendo a visão que você mesmo fez, agora está olhando essa pesquisa a partir dos indígenas, né? Então mostra que é uma transição que os pesquisadores estão fazendo, inclusive você mesmo, que é o pesquisador ali da área, então é muito instigante nesse sentido uma mudança de olhar, e também é muito instigante olhar esse tanto de documentação que você trouxe. São documentações muito interessantes e que, obviamente, suscitam algumas observações, algumas questões até que eu vou puxar um papo aqui com o Rodrigo. Enquanto eu puxo um papo com ele, gente, sintam-se à vontade para vocês fazerem as suas perguntas no chat. Eu vi que o Luiz Felipe já fez uma pergunta aqui, daqui a pouco eu já passo para o Rodrigo. Mas como eu sou moderador, eu vou começar incitando o debate. E eu, assim, a gente voltou a falar de ciência, eu gosto muito de conversar com você nesse paralelo nosso. Nós estamos dois extremos da temporalidade histórica, né? Eu estou lá em Roma e você está aí estudando colonização no Brasil, nas Américas, bastante história moderna, que você até leciona. E na antiguidade tem um naturalista que é muito conhecido, que é o Plínio o Velho, que podemos dizer assim, eu não sei se ele de fato inaugura, mas antes dele ninguém fez isso, porque não chegou, não sei se chegou, mas ele pode ter inaugurado dessa história natural. Ele faz uma coletânea de 34 livros, catalogando todas as espécimes do Império Romano, enfim, etc. Eu acho interessante pensar nessa diferença antigos e modernos, no sentido de que o grande objetivo do Plínio, quando ele estava estudando a natureza, era justamente conscientizar a elite romana sobre o uso racional da natureza. É muito interessante assim que a Ana, a minha companheira, ela estuda Nero. E o Plínio ele critica Nero na história natural, porque Nero ele não faz uso consciente da natureza. É muito interessante. Ele vai criticar o incêndio de Roma, ele não fala nada do incêndio, ele fala que o incêndio queimou umas árvores muito antigas. Aí você fala assim, porra, o incêndio queimou Roma inteira, cara, matou um monte de gente, o cara lamenta duas árvores antigas, assim, o cara tá muito interessado na natureza. E ao longo dos meus estudos, até vendo Plínio, não só esse uso racional dos antigos era algo desejável e as pessoas cobravam isso, né? O cara está escrevendo um livro para cobrar isso, mas como eles defendiam, por exemplo, o vegetarianismo, né? Os romanos não eram muito comedores de carne, etc. e tal. Quando a gente chega na modernidade, o uso racional ele se inverte. Não é muito mais um uso racional da preservação da natureza, mas da utilização dessa natureza em prol desse capitalismo que vai surgir, né, desses impérios, etc. e tal. E o mais interessante é que eles mapeiam esse uso, e é um uso que você mostrou para mim que não é um uso só, são diversas plantas que servem para diversas coisas. Só que no fim das contas, os portugueses, a colonização, eles optam pela monocultura. E cada vez mais eles cultivam menos coisas daquilo que eles catalogaram, e também não se importam para os efeitos daquilo que eles catalogaram. Eles querem ganhar dinheiro, produzir açúcar, produzir. Depois vira boi, vira café, vira um monte de coisa. Então eu queria assim que você comentasse como é que você observa
a mudança, até mesmo de mentalidade, não só dos antigos para os modernos, mas levando em consideração que os indígenas também defendiam esse uso racional, essa convivência com a natureza, esse aprendizado, então, foi em vão que eles tiveram, né? Eu queria saber de você como é que você vê isso, né? Que daí entra na colonialidade mesmo. Cara, a pergunta é muito boa e dá um debate grande, né? Veja, na tese eu acabei concluindo, só para pensar assim no atacado, que, bom, ok, a coroa portuguesa está lá gastando uma grana boa para diversificar, para poder ter uma crítica de conservação, crítica conservacionista que se coloca ali naquele momento, massa e tal. Tem políticas, tem gente mostrando em memórias a importância de plantar cochonilha, de plantar só de algodão. Tem um naturalista que encontra em Ilhéus, eu digo assim, a comarca de Ilhéus, que ele mostra mais de 8 espécies, né, endêmicas de algodão. Não é aquele algodão da Virgínia que acho que é o Arruda Sampaio, pernambucano, que vai para lá para piratear conhecimento da Virgínia para cá, né? Mas, enfim, aí qual é a conclusão? Não deu certo, né? Não deu certo, porque, no final das contas, a açucarocracia, ou seja, o recôncavo, estava estruturado de uma certa forma, né, que a balança comercial estava voltada para 2 produtos, que é cana, tá, e tabaco. Então, o contraponto baiano do Berkman lá é maravilhoso, né? Ele mostra isso, ou seja, você tem aqui uma fração de classe, né, dessa aristocracia da terra, que está muito mais preocupada com cana e a tal ponto de que proíbem boi, né? Boi e cana não combinam, né? Cana é uma gramínea, então manda boi para lá, para o sertão. A gente não vai plantar mandioca. Há estudos importantes sobre a questão das crises de abastecimento em Salvador, que não foram poucas e gerou uma série gerou um monte de problema para o projeto colonial, sobretudo para os escravos. Mas mesmo assim a gente não vai plantar mandioca, né? Manda as vilas de baixo, né, plantar mandioca, aí tem toda uma ideia do conchavo de farinha. Por quê? Porque todo o esforço é destinado para reservar os melhores terrenos do recôncavo para cana. E ali para o interior do recôncavo para o tabaco, né? E aí, assim, você identifica, cara, dá para fazer uma lista enorme de coisas que eles estão vendo, assim, vamos plantar salsa parrilha, vamos fazer uso de açafrão, mas que nada. Este projeto, tá, é um projeto assim, de uma fração de classe dentro da sociedade tradicional portuguesa, né, que imbuída dos quadros iluministas, dos melhoramentos, né, da ideia. O Dom Rodrigo de Souza Coutinho é um grande articulista disso, ele é um progressista nesse aspecto, né? Mas aí você vê que há um embate, né? Assim, o que acontece com os setores dominantes, os setores as forças tradicionais, como eu chamo na tese, não estão olhando e estão impondo resistência. A tal ponto, por exemplo, que lá no plano das madeiras que eu citei, essa coisa foi feita em Ilhéus, ali nos arredores das matas de Cairu, né, de Valença e várias outras localidades. Foi construída uma legislação que serviu de modelo, né, para a forma como ia se lidar com a madeira de lei em toda a América Portuguesa, mas é um plano que não foi para frente, porque os caras não estavam preocupados com madeira, eles queriam... O roceiro queria botar a floresta abaixo, plantar o que pudesse plantar, né? Ou seja, o século XIX representa a vitória do projeto liberal nesse aspecto, né? Não é a ideia das matas. A carta dizia o seguinte: ela chega na Bahia em 1797 e ela declara propriedade da coroa todas as matas em borda de rio, de linha de costa. Imagina você tem sua propriedade lá,
mas você não pode tirar madeira, só com autorização do juiz conservador. O Lufas não existe hoje com o IBAMA que a gente tem, cara. O IBAMA está sendo destruído, né, em 2020. No IBAMA você faz qualquer coisa, inclusive deixar ele funcionar, e não acontece nada. Imagina no final do 18, né, com um conservador, um inspetor das matas que respondia pela inspetoria. Então, assim, é a vitória do projeto liberal, né, a mesma coisa com as culturas agrícolas, quer dizer, a documentação, as memórias, as memórias econômicas da academia estão inundadas de propostas de diversificação e tal e tal. Mas o que vinga são as forças tradicionais, né? Quer dizer, esse uso racional, ele é uma lorota, ele está ligado à acumulação primitiva de capital, né? Ele está ligado à feitura desse capital. Marx já pensou isso lá no capítulo 24, né, do Capital, está ligado a um sistema de montagem que depois resulta na acumulação industrial. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. As consequências são terríveis para a gente, né? A julgar pela pandemia que a gente está vivendo. Porque de onde é que vem isso? Né? Assim, vem, né, da indiferença do uso racional dos recursos. Na medida em que a gente avança sobre áreas silvestres, a gente entra em ciclos de coisas que estão aí há milhões de anos, mas que nunca participaram do nosso ciclo natural, né? Na medida em que a gente avança e a gente não respeita animais silvestres, a gente começa a criar zonas de pressão, não é só o Covid-19 que surge, mas assim, a consequência vai ser que a partir de agora, cada vez mais a gente vai lidar com pandemias e processos de infecções, né? Existem, na medida que você derrete o gelo na Sibéria, você não sabe o que você está derretendo. Você não sabe o que você está derretendo. Tem coisas ali que o vírus ele brinca com a filosofia da vida, né? Porque ele é basicamente uma cápsula proteica com um RNA, na grande maioria das vezes é um RNA genético, um DNA, mas ele está inativo. Na medida em que ele encontra ali um hospedeiro, ele ressurge. Então, a gente não sabe o que é que a gente está derretendo. E a gente não sabe o dano que isso vai causar. E a gente não sabe. Então, aí há uma conversa longa, né? Quando a gente olha para trás, a gente, de alguma forma, está mapeando um repertório de experiências desastrosas com o meio ambiente, né? E é impressionante que é o que você falou, cara, a gente não aprende. É louco isso. O que você falou agora me lembrou muito uma reflexão que eu vi, foi de internet até, assim, mas foi do Renato Pinto Venâncio, que é um puta do intelectual, que até o Facebook dele é bom para a gente se informar, né? E ele veio com uma reflexão de que muitas vezes nós tratamos a história, o nosso passado, como uma espécie de maldição. Foi porque nós optamos fazer isso no passado, aquela coisa, ou porque fizemos isso no passado, nós estamos amaldiçoados hoje. E não, a reflexão é justamente que tanto o passado quanto a continuidade, né, dessas questões do passado, que é como, por exemplo, o uso totalmente irracional, exploratório, depredatório da natureza, são opções de todas as sociedades que transcorreram esse passado da onde isso começou de fato. Então não é uma maldição, é uma maldição que aconteceu, eu vou pagar ali na frente, mas a gente vem praticando isso, igual você falou, é uma coletânea, né, de maldades que a gente tem realmente anunciadas já na história e que nós estamos vendo o resultado hoje. Aí a gente não consegue fazer essa ponte entre aprender realmente, porque de fato olhar para a documentação serve para isso também, a gente aprender outros usos da natureza, outras coisas que existiam e que a gente já até perdeu, eu acredito que deve ter nessa documentação sua, coisas da flora que não existem mais e que os indígenas já tinham colocados como importantes. Aí a gente vendo essas coisas todas desaparecerem e a natureza sendo depredada, e a gente ainda continua apoiando esse projeto colonialista, exploratório, inclusive defendendo na internet, né? A Jovem Pan, esse pessoal aí são militantes mesmo, né? A Amazônia não está pegando fogo, o Pantanal não está pegando fogo, fiquem tranquilos, o IBAMA é um bando de radicais, terroristas são as ONGs, né? Então a gente realmente está numa encruzilhada.
Eu não sei se você quer falar, mas assim, tem uma pergunta aqui. Posso ler a pergunta ou você quer falar mais alguma coisa? Manda ver, manda ver. Não, eu ia falar só que o Plínio é sensacional, velho. A obra dele tem 37 volumes, cara. Ele cita mais de 2.000 verbetes lá. É sensacional. Eu acho foda desse tipo de pensamento, que é o Plínio, é que esses caras não precisavam ter uma ciência profissionalizada e especializada para terem curiosidade. Esses caras não eram cientistas, por assim dizer, igual a gente é, né? Que a gente é formado cientista, a gente trabalha como cientista. O cara era um senador, ele tinha terras, mas ele tinha curiosidade em trazer esses fenômenos para compreensão, né? Tanto que o Plínio é excepcional, porque ele morreu na explosão do Vesúvio. Ele foi ver. Essa, para mim, é a melhor história do universo, cara. Tá tendo um desastre. Você fala assim: eu, como bom naturalista, eu vou lá ver o desastre e vou narrar. Pena que eu não sei se ele conseguiu narrar, né? A gente não sabe, eu acho que nem ele, coitado. Mas o Luiz está perguntando aqui: a utilização de extratos de origem natural tem recebido atenção de pesquisadores de todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. O Brasil, no passado, teve destaque na importância no uso de botânicas brasileiras para curar as pessoas em outros países. Primeiro dizer o seguinte, sobre Plínio ainda, no que eu leio, cara, ele só perde realmente para Aristóteles, né? Que está aí nessa base epistêmica do campo, né? Mas é isso. Bom, sobre esta pergunta, vamos lá. Eu não tenho... Eu sou um historiador da botânica, né? E não sou exatamente um cara que imerso no campo botânico, então aqui eu vou colocar as minhas limitações para responder isso. Eu não tenho muito esta informação, particularmente no período contemporâneo. O que eu tenho visto, né? Que tem acompanhado, por exemplo, a contradição, né, em termos de patentes, né, em termos de exportação de produtos que secularmente, né, fizeram parte da vivência e do uso desses grupos indígenas aqui, né, e coisas que vão para lá através de patentes e que são incluídos no circuito de consumo do capital mesmo, no circuito de apropriação mesmo. Então, são coisas engraçadíssimas, né? Porque tem coisa na Amazônia virando japonesa e aí vai, né? Então, eu sei que existe, por exemplo, uma pressão muito grande, né? Mas aí a nível das comunidades indígenas tradicionais, de quilombo, todos esses povos da floresta tão organizados em alguma medida, né, para pensar essa dinâmica. Então, eu sei que o Brasil tem um papel importante, não só, vou dar um exemplo que talvez ajude, né, a colaborar nessa questão que não é exatamente a partir dela que eu vou conseguir desenvolver. Mas onde é que está o ponto de maior biodiversidade, tá? Da Mata Atlântica brasileira, né? Aqui na região de Camamu, né? Que é considerado um hotspot. Ou seja, você tem ali em 1 quilômetro quadrado, não é só no Brasil, tá, gente? O território de Camamu, ali da Mata Atlântica de Camamu, apresenta a maior biodiversidade presente num quilômetro quadrado no mundo. No mundo. E aqui a gente precisa ter clareza do que é isso. Quer dizer, se lá no 18 o Linneu dizia assim ao Vanderi, em carta, né? Olha, oxalá se tu possa ir ao Brasil, que era o grande sonho de qualquer naturalista que ficava andando lá na Europa, cheia de colina com gramídeas, poder vir para cá e se embrenhar nesse paraíso, né? A mesma coisa é hoje. Então, a biodiversidade em termos de ambientes florestais do Brasil, né, e daí eu estou falando de usos
como você cita, né, de extratos naturais, mas sementes, raízes, fibras, né? Vocês imaginam o potencial, por exemplo, de biomassa, de resinas, né, de cascas, de tudo que a gente tem, né? Então, certamente nós somos grandes exportadores, não é só de laranja e soja, nós temos um papel importantíssimo, a Natura, Boticário que o diga, a Natura não por outro motivo, aqui em Serra Grande, na região aqui do sul da Bahia, Itacaré, é dona de quase tudo aqui, pô. É uma coisa impressionante. E você tem aqui um processo de resistência, né, difusa da comunidade, mas assim, a gente precisa pensar que nós somos um país com a maior biodiversidade do planeta, que temos uma relação de capitalização de nossos produtos, né? E nós temos uma dificuldade histórica de organização, né, de denúncia e de resistência a esses processos. Então, me parece que esse é o grande debate em relação ao mundo da herbolaria hoje em dia, a herbolaria brasileira, né? O que significa, por exemplo, o que vai significar o ano de 2020 para a biodiversidade, né? Conhecida e não conhecida na Amazônia. Então, o que nós perdemos em termos de potencial, né, de cosméticos, de botânica, aplicações médicas, de utilizações. Cara, você consegue imaginar o que é que está rolando? Né? Então, eu não sei exatamente muita coisa sobre esta pergunta, porque eu realmente não tenho acompanhado esse universo botânico tanto quanto eu gostaria. Eu sou historiador do mundo colonial, eu tenho outras agendas, mas eu sei o suficiente para entender que nós estamos diante de uma questão muito preocupante, né, que é a autogestão dos nossos ambientes de floresta. Esse debate sobre a quem compete, né, a preservação dos ambientes florestais e a utilização de seus recursos, né, ainda está na mesa. Então, por exemplo, cabe ao Estado, cabe à sociedade civil organizada. Tem uma tese liberal que a gente encontra na documentação para a Mata Atlântica brasileira, que são argumentos dos liberais, dizendo assim, ó, esse plano aí de conservação, isso é bolhufa, porque veja como é familiar para nós em 2020. É melhor manter a mata em pé, né? Porque aí a gente vai conseguir preservar, se a gente conseguir explorar a mata para... Rapaz, é inacreditável a semelhança, por exemplo, com o que acontece na Amazônia hoje em dia. Então, esse é o grande debate, isso está posto. É a partir disso que eu tenho feito essa leitura aí, cara. É impressionante como esse discurso liberal aqui no Brasil ele não muda. Esse daí você me mencionou, é impressionante. Assim, se tem, é que eles chamam a esquerda de doutrinadora, mas a doutrina, na sua essência, é algo que não muda. E a esquerda, se a esquerda é doutrinadora, eu não sei porque a gente briga tanto entre a gente, assim, porque não tem nada de doutrina. Você pega desde o PSOL, PCdoB, PCO ali, a galera não se fala e ninguém fala com o Ciro Gomes, entendeu? Assim, ninguém se fala. Agora você pega o pensamento liberal brasileiro, não sei se chegou a ver aquele vídeo do Maluf no Roda Viva, dos caras falando porque defendendo fumar em São Paulo, né, cara? É o mesmo argumento a todo momento. Eu gostei de ouvir essa daí. Bem, o João Cerqueira, ele está fazendo aqui, não sei se é uma pergunta ou observação, vou ler aqui, olha. Professor, Jaime Rodrigues tem um texto no livro do Manolo Florentino que dá conta de apontar para o desenvolvimento dos navios do ponto de vista das formas das velas. Entre outra coisa, é possível vincular esse trabalho primário dos naturalistas a esses avanços do ponto de vista das construções? Cara, diretamente, velho, diretamente. Eu tenho... Bom,
Eu não sou o primeiro a fazer isso, eu fiz isso na minha tese, mas aí, quando eu falo desse assunto, eu lembro daquela tese seminal do José Roberto do Amaral Lapa, que ele defendeu na USP em 68, cara. A Bahia e a carreira da Índia. E é uma tese assim que mostra, que vincula, que amarra tudo isso, assim, esta política científica para as matas, a criação de inúmeras instituições no campo florestal baiano para racionalizar os cortes, né, a ideia dos cortes de madeira e atender toda a demanda que aparecia. Os naturalistas e os estudos botânicos em parceria com os saberes indígenas, práticos e teóricos, para mostrar quais são as espécies que servem para quê, né? E, enfim, e como que isso articula uma relação que sustenta, por exemplo, a própria carreira da Índia. O Arandin tem um dado, né, no A Ferro e Fogo, que ele diz assim, olha, no final do século XVIII, 80% da frota sob bandeira portuguesa foi construída na Ribeira, em Salvador. Isso tem que estar muito claro. Por que na Ribeira, em Salvador? Por que não é na Ribeira, lá em Lisboa? Porque lá não tinha madeira, pô. Não tinha madeira para construir isso, né? E aqui tinha. E de onde vinham essas madeiras? Vinham das matas, não é do Recôncavo, porque no Recôncavo vai acontecer o seguinte. No 17, a primeira demanda que apareceu ali foi das madeiras do Recôncavo, mas os senhores de engenho começaram a fazer pressão porque precisavam ter madeira para as fornalhas. Então, você começa a transferir gradativamente isso, e também há um padrão de ocupação nas vilas de baixo que começa já acentuado. Então, até ali, 1715, mais ou menos, já no 18, a coroa começa a fazer feitorias de madeira, dos cortes de madeira. Aí tinha lá os mestres práticos, tinha regimento, uma instituição mesmo. Mas até então, isso disperso pelas matas. Em 1780, ela cria a Conservadoria dos Reais Cortes, que aí vem uma estrutura mesmo racionalizando os cortes e tentando mostrar. Por exemplo, tem uma memória do Domingos em que ele dá uma aula, né, de como podar o que ele chama de veios vegetais, né? Ele não está falando de fisiologia vegetal, né? Quer dizer, na nomenclatura, mas ele está falando da mesma ideia, né? Ele está mostrando que há uma relação entre solo e as madeiras, e ele está mostrando que as madeiras elas precisam ser racionalizadas, o corte precisa ser racionalizado, né? Do ponto de vista de que madeira é melhor para cada parte do navio. Então, Baltazar também faz isso, né? Para proa, para quilha, para não sei o quê. Cada peça é importante um tipo de madeira, e aí toda a experiência prática dos indígenas, de novo, vem à baila, né? A obsessão pela teca da Índia vem nesse ponto também, porque a teca da Índia, que era dominada pelos ingleses, a maior marinha do mundo àquela altura, né? Era muito boa porque ela tinha uma fisiologia vegetal em que ela era densa e leve. Então, para a embarcação era sensacional, né? Mas cada parte do navio, a depender, porque difere o uso, difere as condições em que essa madeira vai ser submetida, seja condições de umidade, de sol, até de atrito e de elasticidade. Existem algumas peças que você precisa ter madeiras elásticas, né? Então, tudo isso está mapeado. Você pega um documento como Riquezas do Brasil em Madeira, do Baltazar, né, publicado na revista do IHGB, está lá. Ele está fazendo esse esforço, inclusive para a construção civil, né? Caixotes, madeiras, colunas, né? Móveis. É impressionante. Aqui nós temos um inventário mesmo relacionado à indústria naval. E eu digo assim, gente, eu sempre falo para os meus alunos, indústria naval, madeira, de modo geral, madeira. Tá? No mundo pré-industrial, madeira era tão ou mais importante como o petróleo é hoje, né, na sociedade urbana industrial.
guardadas as devidas proporções, tudo era madeira, inclusive embarcações, né? Você tem aquele texto sensacional da Hidra de Muitas Cabeças, né? Em que dois autores marxistas, me escapam o nome agora, que mostram como que as embarcações no mundo moderno eram protótipos das fábricas contemporâneas, das fábricas do 18 em diante, né? Ou seja, ali você tinha uma relação de trabalho, ali você tinha códigos de conduta, né? O código de conduta pirata, rapaz, tem uns artigos ali, pega assim, 300 artigos, em 330, em 300 tem a palavra morte, né? Para tudo os caras matavam. Então, havia toda uma organização do trabalho, o navio como sendo um protótipo da relação pré-capitalista de produção, né? E era mesmo uma cidade produzindo ali a subsistência diariamente. Então, isso está relativamente mapeado, né? O Alisson Gomes, que é um professor, parceiro de pesquisa, professor atualmente da UNEB, tem feito incursões para pensar isso. Aí você consegue escapar, né, por uma parte dessa discussão que vai pensar a estrutura legal que sustentou isso. Você tem a parte da ciência que organizou, né, os saberes e articulou isso na vivência prática. Você tem toda uma história social dos indígenas que está surgindo sobre... tem um documento do Domingos que ele mostra com o encantamento, né, a destreza dos indígenas, porque, veja, as madeiras eram cortadas lá dentro da mata e eram puxadas por arrasto, né, por juntas de boi. Imagina o que é você pegar 3, 4 monstros aí, né, para puxar essas toras de vinhático, jacarandá e tal. Só que isso era contraproducente em muitos casos. Aí o que eles faziam? Cortava, arrastava só até o rio, né? E quem é que descia em cima mesmo, cavalgando ali, ou se equilibrando em cima daquelas toras? Os indígenas desciam, os tupinambás ali que serviam a essa estrutura, desciam ali até, pela configuração do Baixo Sul, né, ali o Rio Una, das Matas de Valência, da ilha de Tinharé e Boipeba, tudo desaguava na fortaleza do Morro de São Paulo, né, que servia àquela altura como um celeiro, era militar, estratégico também de guarda de farinha e também de madeiras. Não por outro motivo, do outro lado, na ponta do Garcês, né, era um lugar de criação de gado, entendeu? Então, ali, esta região, que seria, numa concepção dilatada da Baía de Todos os Santos, seria a parte extremamente sul da Bahia, tem esse papel muito importante na indústria naval em Salvador, que representava mesmo... Salvador era o porto mais importante do Atlântico Sul, né? Aí a gente pode pensar Schwartz, tem um texto belo sobre isso, o próprio Amaral Lapa, e tantos outros que já identificaram essa proeminência, e o Porto de Salvador como sendo estratégico. Na minha tese, eu pensei no capítulo das madeiras, eu penso não só o discurso conservacionista que surge a partir dessa atividade, como também toda essa indústria, né, toda essa relação, e como que ela só foi possível, ou melhor, ela foi racionalizada a partir da botânica, porque não havia silvicultura, né, moderna, havia um negócio chamado física dos bosques. Esse nome é engraçadíssimo, mas reflete bem a mentalidade do campo, né, da filosofia natural. A física dos bosques. Tem um documento, tem uma memória do Baltazar, que é Princípios da Física Vegetal, que é o documento mais erudito que eu conheço. Tá? Qualquer naturalista que você imaginar e que pudesse ser útil, né, em algum princípio, em alguma teoria, em alguma coisa para racionalizar os cortes, ele cita. Né? É um estudo muito interessante, ele está na Biblioteca Nacional, mas eu consegui transcrevê-lo, longuíssimo, mas eu consegui, é um achado esse documento. Então, esse está feito, esse trabalho aí, claro que tem janelas e tem imbricações que aí não vão parar nunca, né? Mas esse desenho aí está feito.
Bem, muito bem. Aqui eu acredito que não temos mais perguntas. Se alguém tiver uma de susto aí de último momento, pode fazer, aproveite. Aproveite, o professor Rodrigo ainda está por aqui. Enquanto eu espero alguma pergunta, se alguém interessou aí, obviamente, com a pesquisa do professor Rodrigo, né, ele já deixou o e-mail para entrar em contato, mas eu faço a propaganda também. A UENG ainda não tem um mestrado, mas a Universidade Estadual de Feira de Santana tem um mestrado em História, o Rodrigo orienta por lá. Então, quem tiver interesse em pesquisar história botânica, história da ciência, e tiver bastante interesse em ler essas documentações, aí eu já recomendando o contato aí, cheguem lá, que é um bom programa de pós-graduação com professores sensacionais, fora o Rodrigo. Vocês ainda vão ter uma boa formação. Então fica o convite aí para quem tiver o interesse. Inclusive, Feira de Santana é uma boa cidade para morar, né? Vocês podem ficar tranquilos. Bastante cerveja gelada e calor, que daí cerveja gelada combina com calor. E por falar nisso, né? E bode. E bode. Quem gostar de uma culinária com bode, a culinária baiana aqui da Feira de Santana é sensacional, porque junta a tradição indígena, a tradição sertaneja, a tradição negra e a tradição da capital, né, que já é um pouco mais cosmopolita. Então você come desde um acarajé, a um bode, a um pirão de aipim com carne do sol. Tudo no mesmo restaurante, dá para passar bem, bastante bem. Então fica o convite. Eu acho que não tem perguntas, então vamos então encerrar mais essa história em diagnóstico. Mais uma vez agradecendo o professor Rodrigo pela excelente fala, é muito instigante, novamente é bom ressaltar isso. E agora vamos aproveitar a nossa sexta-feira com produtos naturais, cevada, trigo, talvez algumas ervas medicinais. Fiquem aí à vontade para vocês, sempre naturais, né? Nada sintético, Coca-Cola, essas coisas aí faz mal. Cerveja é muito melhor que Coca-Cola. Vinho, então tenham em mente isso. Aproveitem bastante, pessoal. Semana que vem, né, sexta-feira, às 5 da tarde, nós vamos ter o último História em Diagnóstico deste ano, episódio 15º, com o professor Otávio, da Federal do Paraná. Ele vai falar para a gente sobre como ensinar história africana pré-moderna, ou seja, a África antiga e a África medieval, para além do Egito. Não estou falando do norte da África, estou falando da África subsaariana, o Chifre de Ouro, que são locais como a Etiópia, né, o berço da humanidade, por assim dizer, que a gente praticamente não estuda. Né? A gente estuda ali na pré-história, parece que a Etiópia ela desaparece, vai aparecer somente na modernidade com a colonização. Nós estamos de um local onde existe muito comércio, muitos reinos, inclusive de pessoas que chegaram ao Brasil na diáspora africana. Então, eu gostaria de convidá-los, sexta-feira que vem, 5 horas da tarde. A Tayane Alves está agradecendo, está sentindo falta há tempos, deve estar sentindo falta de aula, né? O pessoal fica xingando a aula, mas quando falta as aulas não vêm, né? Fica todo mundo com saudade das aulas. É uma relação de amor e ódio mesmo, não tem jeito. Então, um beijo aí para todo mundo. O Rodrigo quer falar mais um tchau ou tá tranquilo? Não, só tchau. É um grande prazer, cara. Desculpe por tê-los cansado com muitos slides, mas colonialista é assim mesmo, véio. É muito documento e eu fico olhando para essas coisas e falo assim, cara, não tem como ser sucinto na apresentação, eu sempre carrego demais. Mas espero que tenha surtido um efeito acolhedor aí. Ó, João, abraço, João Cerqueira, meu parceiro, e a toda essa galera aí que me prestigiou nessa sexta-feira. Agora o recado já está dado aí. Viu, pessoal? Quem é da UENG Campanha, o Rodrigo ele me falou que o tio dele tem um sítio e geralmente acaba o gás e ele se perde por campanha buscando gás. Então, ele está em casa já em campanha, então quando ele for visitar a família aí no sul de Minas, a gente já está fazendo o convite para ele. A charmosa cidade de Campanha, cara, linda. Campanha da Princesa, para a gente comer um pastel na praça e tomar um litrão. Em breve, tá na minha agenda. Vou deixar essa maluquice acabar que a gente vai comer essa iguaria por lá. Então, um abraço aí para todo mundo, gente. Até semana que vem.
Porém não espere por esse direito. Acorde, levante, lute, homem da mata.